Mais uma vez, bem-vindos a todos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Espero que tenham feito uma leitura do Evangelho, senão a gente vai realizar aqui uma em conjunto. E logo mais damos ao início uma oração. E eu acredito que o Senhor Valdir vai ter alguns comentários aí a fazer no início de nossas perguntas da aula, né? Bom. Instruções dos Espíritos sobre a fé, onde a fé transporta montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se há mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofistas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que creditais nelas. Segue os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Interessante a leitura para todos nós, né? Cíntia, você pode fazer uma oração para a gente? Se incomoda? Não, posso fazer sim. Obrigado. Mestre amado Jesus, obrigado por mais esse dia, por mais esse estudo. Peçamos, Senhor, a proteção dos nossos anjos guardiões nesse estudo, a proteção também do Sr. Valdir. Agradecemos também à doutora Cristina e ao mentor espiritual. Senhor, nos guie nessa escuridão, que possamos ser essa luzinha, pequenininha, mas que no fundo ela reluz tanto, pois nele conduz o amor, a esperança, a fé e a harmonia em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Seu Valdir, a palavra está com o senhor. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Nós iríamos fazer as consultas de vocês ontem, né? Mas eu cheguei aqui
e de repente autorizaram para hoje. Então, quando há esse tipo de autorização, a gente compreende, cumprimos com aquilo que eles estão pedindo. Como o estudo de vocês não é na terça, é na quarta, eles resolveram fazer na quarta. Como o estudo da Itália era na terça, então ele fez a revisão na terça. Aí, eu tenho certeza que a revisão de vocês deve sair melhor do que a outra lá que nós fizemos, né? Porque o grupo de vocês tem essa estabilidade, né? O grupo de vocês tem esse grande interesse no estudo, é um grupo muito pacificador, entendeu? Então, essa avaliação, acredito que dê mais positivo do que negativo. Porque é feito dois tipos de avaliação. Avaliação coletiva e individual, né? Então, a coletiva, vocês já passaram. A individual é outra coisa. Porque se na coletiva der alguma coisa de errado, eles suspendem o estudo. Isso é normal, entendeu? Mas a doutora Cristina já me adiantou que no coletivo está tudo certo, que a gente vamos continuar o estudo. No individual, a gente sabe que vai dar poucos problemas, certo? Porque uma coisa é você ter um problema e você não jogar esse emocional no grupo. Você resolve por aí, a gente resolve por aqui. Mas quando o grupo ele está com problema e joga todo emocional nos membros, aí ela pede a suspensão. Aí não é o caso de vocês de forma nenhuma. A gente vem acompanhando esse índice de evolução de grupo e vocês estão muito bem, entendeu? Os estudos, as perguntas, essa coisa toda, né? Então, isso tudo é muito bom para vocês que estão aí estudando, porque a assistência é bem maior, né? Então, o doutor Fernandes é quem vai fazer a revisão. Olha a responsabilidade minha, Francisco. Mais uma que me deram agora. Eu não sei o estilo dele, eu não sei o estilo dele. Também, como não sabia também o estilo de Pedro Guilherme, eu não sabia, que o estilo dele é muito diferente da doutora Cristina. Né? A doutora Cristina escreve muito pouco. E o doutor Pedro Guilherme, ele é muito detalhista na consulta. Para mim, foi uma novidade, né? Na área de medicina espiritual, porque ele diz assim, a hora que a pessoa vai usar o eletrodo, ele coloca onde é o eletrodo, ele explica muito detalhista, doutor Pedro Guilherme. Mas o doutor Fernandes, eu não sei o estilo dele. Porque no caso da mediunidade sonambúlica, o espírito é que tem que transmitir o estilo dele. E isso a gente vai pegar dentro de 1 minuto, né? Então, quando ele se aproximar, a gente dá uma afastadinha do corpo e daqui a 1 minuto a gente vai se adaptando, pronto. Agora é ele que vai escrever. Eu acredito também que ele deve deixar alguma mensagem para o grupo, como também doutor Pedro Guilherme, ele deixou, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse anúncio, essa informação? Outra informação, os tratamentos que der CMHE, HE, ou lei de causa e efeito TAI, isso vai ser feito na quinta-feira, a partir de 18 horas, horário do Brasil, e no domingo, a partir de 2 horas da tarde. Então, a evocação ficou acertada com eles dessa forma, tanto vocês como a Itália. Então, essa visita ela é feita pelo próprio mentor, responsável pelo projeto aí na Austrália, certo? Então, ele faz a visita com a equipe dele, ele vai ver quais são as ameaças que existem espirituais no grupo, ou individualmente dentro do lar, e aqui a gente faz a evocação com os médios daqui. Beleza. Se Lilian, você tinha uma dúvida com relação, não era? Você estava começando ali. Não, eu só queria saber o resultado. A gente recebe quarta que vem, mas ou então vai ser antes por mensagem? Eu acredito que ela só deve divulgar isso na quarta-feira, porque isso ainda vai para o setor de psicografia. Eu vou avaliar pós-comunicação, a gente vai avaliar todos os diagnósticos, aí o pessoal vai fazer a correção para a gente enviar para vocês. Mas eu acredito que a fotozinha que vai é da original, entendeu? Da original mesmo.
Aí ali a gente faz uma leitura em cada zap individual e explica a vocês o resultado da consulta, como fizemos lá na Itália. Ansiosa. Silvandir, no momento da invocação, a gente precisa estar fazendo alguma coisa? Tem que a gente aqui... As evocações são feitas com a presença do anjo de guarda de vocês. Então, quem estiver trabalhando, isso não é obstáculo nenhum. Porque isso é feito no setor de trabalho e é feito também na residência. São esses dois setores onde os médios mais convivem. Então, não há obstáculo para isso, não. Quem tiver nesse horário, se quiser fazer uma prece, ler um evangelho, entendeu? Ajuda, mas não existe obstáculo para eles, não. Bom, obrigada, Silvandir. Isso é que é um povo dedicado. Todas as dúvidas que eu tinha e que eu não tinha foram respondidas também, olha aí. Depois, muito bem, então vamos começar a nossa aula, né? Eu acho que vai ser muito proveitoso para todos nós, porque vai tocar exatamente no ponto que nós estamos precisando com relação a um dos eletrodos que a doutora Cristina nos fala ali, mas voltando ao tema, aula 36, mecanismos de defesa vibratória, eletromagnetismo espiritual. Como a doutora Cristina nos fala, aquela aula ela é dividida em 3 partes, não é? Em 3 aulas, na verdade. Mas vamos seguir então ao nosso procedimento normal de perguntas e respostas com o seu Vandir, como todo mundo estudou. Acredito que a primeira foi a Samela, né? E a gente pede mais uma vez para todo mundo escrever ali as perguntas, porque é assim que a gente vai fazendo as ligações entre elas, tá? Samela, você gostaria de fazer sua pergunta então? Sim. Eu não sei se alguém tem pergunta mais do começo, o meu tá meio que no meio aqui já. Alguém tem? Peraí, vamos Tá. perguntar. Alguém tem pergunta mais do comecinho ali? Não. Não? Tá. Eu achei interessante, vou falar uma coisa. Eu achei interessante, eu fiz até uma pesquisa extra quando o doutor Ricardo, a doutora Cristina nos mencionou o doutor Ricardo ali, sobre as energias que contidas nas residências em que aconteciam as queimadas não, né? As combustões instantâneas, né? Então eu fiz uma pesquisa ali também da Revista Espírita, de quando é que começou a ter um estudo ali também do Sr. Allan Kardec a respeito disso. Ele não se aprofundou muito, mas foi apenas após ele que eu coloquei ali, o James Clark, que começou a publicar um estudo a respeito dessa pesquisa, né? Que o Dr. Ricardo Menezes nos traz, falando que das residências que acontecia muito isso. Mas eu não tenho uma dúvida com relação a isso, não. Eu fiz esse estudozinho ali. Sobre isso, eu tenho até um exemplo prático que aconteceu aqui no domingo. Nós temos aqui um bloco de apartamento que está acontecendo o efeito físico, né? E me trouxeram essa médica para eu conversar com ela, e essa médica estava apavorada porque, determinada hora da madrugada, os talheres caem no chão, os pratos são jogados no teto, e eu perguntei para ela, olha, me diz uma coisa, isso é mais forte no seu apartamento? Ela disse, é mais forte no meu apartamento, agora no bloco inteiro, ninguém consegue dormir. Então, foi muito importante esse relato da paciente, que nós tiramos uma conclusão a respeito do eletromagnetismo e de quem mora em apartamento, né? Então, nessa pesquisa, chegamos a essa comprovação e a doutora Cristina ela tem razão. Apartamento é um bloco fluídico só que no meio tinha um médio de efeito físico. E nesse meio do efeito físico, todos os apartamentos eram atingidos. Isso quer dizer que essa ação fluídica é independente de parede, divisória, do que for. Se ela tivesse uma residência individual, então essa ação seria só na residência, não seria na localidade, só ali onde está o meio de efeito físico. Então, dizendo, mas se eu digo, o que é que eu faço agora? Só, calma.
O que a senhora vai usar em casa, todo mundo vai usar, porque o efeito físico, no caso dela, ele contaminou o ambiente e as pessoas. Então, esses espíritos, ele tem uma grande quantidade de combustível fluido para queimar. Se usar o eletrodo todo mundo, 20 minutos, então o que vai ocorrer ali? A quantidade eletromagnética vai diminuir e os efeitos vão parar, entendeu? Então, eu acredito que isso deu certo, porque ele só consegue queimar a roupa, jogar um objeto, se houver um acúmulo de 100%. Porque, no caso desses espíritos, eles não são cientistas, eles não sabem nem a causa. Mas os cientistas espirituais dizem o seguinte, que eles são capazes, né, de jogar essa ação, preencher o espaço do objeto, anular a gravidade e jogar ele onde eles quiserem. Então, foi importante porque eu tenho certeza que todo mundo usando eletrodo nessa casa, não houve eletromagnetismo negativo para ser utilizado. Seu Vandir, eu encontrei um documento que relata, tem um estudo a respeito de combustão humana espontânea através do ectoplasma. Seria através do ectoplasma ou não? Não, seria não, porque o ectoplasma, ele não tem temperatura, não. O ectoplasma, ele traz mais assim, a temperatura ambiente do mundo espiritual. Mas a temperatura do eletromagnetismo negativo, ela pode ser alterada até 1000 graus, entendeu? Por quê? São partículas elétricas. Então, talvez esse estudo lá, ele colocou ectoplasma como eletromagnetismo, e não é. Ectoplasma é diferente. Então, se você tiver uma contaminação ectoplasmática, o que é que você vai ter naquele momento ali? Apenas um estudo, é muito leve. Mas se for eletromagnético negativo, você vai ter dor intensa no local. Porque é como se essa substância, ela perfurasse, né? Ou rompesse a matéria e depois rompesse o perispírito. Eu tenho um caso aqui muito interessante que a gente estudou mais ou menos há 15 anos atrás, num curso de medicina espiritual aberto, de uma senhora que foi para o enterro. E nesse enterro, imagine você, uma partículazinha, uma partícula eletromagnética, todo mundo chorando. Eu acredito que ela era média de efeito físico, né? E essa partículazinha bateu de lado da mama dela e o mais impressionante, abriu o tecido. E ela desmaiou. Aí socorreu ela já com um estado de hemorragia, e pensaram que foi uma bala perdida. Você imagina, né? Então, deu entrada no hospital, os médicos, tudo foi ver, e quando foi tirar a radiografia, não tinha nada. Aí veio a pergunta dela, né, nesse curso, doutora Cristina, o que foi isso? Então, ela teve uma perfuração no perispírito periférico por eletromagnetismo negativo. Veja só, então, essa perfuração no sonâmbulo pode ocorrer, pode provavelmente acontecer isso na sonâmbula. Então, a penetrabilidade dessa partícula, quando entrou no periférico dela, ele explodiu. Quando ele explodiu, ela caiu e deu sangramento, né? Então, esse foi um dos casos, assim, que eu encontrei aqui muito importante para estudo, porque a média não era aqui, era uma paciente. E relato de paciente a gente estuda também. E também eu não sabia, na época, que haveria essa possibilidade de você, de uma partículazinha estourar no perispírito, e você ter uma hemorragia. E ela teve uma hemorragia. Entendeu? Ela teve. E ela mostrou a marca de lado e realmente parecia com um tiro. E não foi um tiro que ela levou. Que doido. Então, por isso que a gente tem que ver que o ectoplasma, ele não tem essa força, não. O ectoplasma, ele serve para quê? Né? Ele serve para tratamento de infecção, quando a infecção é leve. Quando a infecção é grave, a gente usa mais a radioatividade por eletromagnetismo positivo. Então, ele combate mais. O ectoplasma serve para materialização de espírito, entendeu? Mas se você tentar materializar um espírito com eletromagnetismo, você não consegue. É diferente. Porque o ectoplasma, vamos comparar ele a uma substância que ele vai se tornar sólida. E o eletromagnetismo seria praticamente possível.
Então, por isso que o ectoplasma, os espíritos utilizam mais pelo processo de materialização. Porque na medida em que esse ectoplasma ele vai sendo liberado pelo médium, mais visível vai ficar o espírito. Então, o ectoplasma ele serve para pouca coisa. Agora, quando você parte para o eletromagnetismo, a gente só tem apenas 1% desse estudo. Existe muita coisa ainda. É. Olha, então vamos Que seguir, né? é, por exemplo, com essa carga elétrica, né, que pode ter essa combustão e entre outras coisas. Quando eu morava, no primeiro apartamento que eu morava aqui, e foi bem a época que a minha filha via a presença de um espírito, né? Uma vez, na madrugada, eu lembro, era 3 horas da manhã, disparou o alarme de incêndio dentro do meu apartamento. Isso pode ser causado pelo espírito ou não? Olha só, Samula, a questão espírito encarnado e eletromagnetismo, né? Então, nós temos uma fonte aí que não é só o espírito, é o encarnado também, que libera o eletromagnetismo. Então, sensores interessantes, sensores de presença, pode disparar, porque a energia, o que Kardec falava lá na revista Espírita, ele falava de eletricidade espiritual. Vocês vão estudar nisso aí, que tem lá no Francisco. É isso mesmo. Então, quando ele fazia a pergunta aos espíritos, os espíritos falavam, olha, eu vou falar para o senhor. Agora, o senhor não tem muito entendimento do que eu vou falar, não. Dos Kardec não se imagina a gente, né? Então, foi interessante que, quando o espírito falou da eletricidade espiritual, ele estava falando sobre o eletromagnetismo negativo. Então, vamos dizer, se no apartamento de Sama tivesse uma quantidade maior, toda a parte elétrica estava comprometida, pegaria fogo, entendeu? Então, quando o alarme de incêndio ele disparou, foi porque essa partículazinha chegou lá superaquecida. Então, na combustão espontânea, não é o corpo que pega fogo, é o periférico. O corpo não pega fogo. Então, na medida que o periférico ele pega fogo, essa temperatura é a temperatura de um vulcão. Isso quer dizer que não vai restar nada ali, só o pó. Entendeu? Então, não é a matéria. Então, essa ação aí pode ser de 100%, superaquecida, como aquece um objeto e pega fogo, como aquece um guarda-roupa e pega fogo também. E o que é o corpo humano com um objeto, né? Que, de repente, um guarda-roupa é sólido, né? Madeira boa e pega fogo. Então, não é nada do nosso corpo para isso. Então, a combustão espontânea, ela existe sim, mas não é por ectoplasma. Ótimo. Bom, vamos seguir então nossas perguntas? Vamos. Minha pergunta é aqui, quando fala a respeito do câncer desenvolvido pela descarga elétrica negativa e associada a obsessões. No ser humano que desencadeia isso, ele tem alguma responsabilidade por esse acontecimento? Ou tem? Ele tem, porque eu posso produzir o meu próprio eletromagnetismo negativo, sem ter a presença dos espíritos. Como os espíritos podem produzir pelo ódio que eu joguei no ambiente e depois retornar para cima de mim. Entendeu? A ação e reação. Isso pode ocorrer. E o câncer eletromagnético, ele vai demorar muito a matar. Ele não mata rapidamente, não. O câncer kármico, sim. Dentro de um mês, a pessoa desencarna. E o câncer eletromagnético, a pessoa pode conviver com ele a vida inteira. Claro que vai ter várias complicações, né? Mas para morrer demora mais. Agora, a carga mais perigosa é aquela que eu vou produzir. A carga do ódio, entendeu? Eu estou produzindo. Só que isso, com o tempo, vai virar o quê? Contaminação interna. Isso já não é mais sobre a pele. Já está alojada dentro dos órgãos. Então, o órgão como o fígado é um órgão muito sensível, entendeu? Então, ele fatalmente vai ser atingido. Então,
Órgãos esses, como a próstata, é muito sensível, vai ser atingido. Então, quando a gente avalia aqui os cânceres por eletromagnetismo, produzido pelo nível de estresse, então, antes de surgir, a doutora Cristina já falou ao paciente, olha, você está tendo choques generalizados no fígado, você é estressado, ou você melhora desse estresse, ou você vai ter um céu lá na frente. Isso não é profecia, isso é ciência. Não tem nada a ver com profecia. O espírito está dizendo que você vai ter um câncer. Não. Cientificamente, ele está vendo já que a pessoa chegou no nível de irradiação no fígado que ele não vai escapar. E no caso da mulher, é muito perigoso, porque ela vai armazenar no coronário e isso vai disparar para o bubo e do raquidiano vai para a mama. Então, só que as glândulas mamárias, nesse caso, elas não têm sustentabilidade energética para suportar, não. E termina ali, olha, se alojando e desenvolvendo câncer de mama. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa do nível de estresse de algumas pessoas, a maioria, elas vão ter possibilidade de ter câncer eletromagnético negativo. Mas as mulheres, elas são mais fáceis a isso, principalmente ao câncer de mama, por causa da descarga que desce do bulbo para a mama. Quando a mulher vê isso, ela faz uma orientação, que até um diagnóstico aí para vocês, ela pede um eletrodozinho aqui, ó, no bulbo, para a mulher colocar, para que a gente venha reter o eletromagnetismo para ele não descer para a mama. Se isso está muito intenso, ela faz o seguinte, bota um eletrodo lá no bulbo e outro aqui no timo, porque o do timo já é para tirar todas aquelas energias que estão na mama. Ô, Tati, o seu Vandir entrou aí numa questão número 2 sua. Está respondido ou você quer fazer? Então, é isso. Esse meu número 2, eu peguei, até foi do seu resumo, porque eu não entendi, mas eu acho que ficou agora. Esclareceu? Que eu não estava entendendo como que era a combinação dessa energia do eletromagnetismo humano com o espiritual. Uhum. Então, E Samela, a tua pergunta primeira, está satisfeita a resposta? Tô sim. Maravilha. Tu quer pular para a tua segunda, então? Sim. Quando ele fala aqui de absorção de energia eletromagnética no couro cabeludo, pode apresentar algum caroço na cabeça? Estou te perguntando porque quando eu estudando, né, o meu marido, ele tem muito, surgem uns caroços na cabeça, sabe? De vez em quando. E ele sempre fala que acha que que ele tem muito cabelo, nasce muito cabelo no mesmo lugar e tal. E não sei porque esses dias, toda vez ele acorda no meio da noite que tá doendo a cabeça de da pelota que tá, sabe? Tá duro, parece como é que chama? Tipo uma espinha interna, mas bem grande, né? Aí não sei porque me chamou a atenção e me fez perguntar isso. Na verdade, o que ele tem aí é uma perda imunológica do plexo coronário, por eletromagnetismo negativo, entendeu? Então, esse é o primeiro alerta, a sensibilidade da pele. A sensibilidade da pele dele é como se essa partículazinha estivesse perfurando ali. E se ela passa para a camada interna, é muito complicado, entendeu? Então, ele pode ter problemas futuros nessa área. Ele pode ter também um aquecimento na área craniana, que esse aquecimento pode provocar também inflamação do couro cabeludo, isso não é normal, de jeito nenhum, entendeu? Nesses casos aí, a gente utiliza, deixa eu ver se eu tenho aqui o eletrodinho. Tenho, deixa eu mostrar aqui a vocês. Nesse caso dele, para evitar problema futuro, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Então, com esse eletrodo aqui... Entendi. Porque isso aqui não é um passe, porque quem está atuando aqui é o eletrodo, não é o passista. Se isso aqui não for feito, então, esse processo inflamatório aí, ele pode absorver para a parte interna, aí vai haver complicações de câncer na área cerebral. Então,
Realmente é um eletromagnetismo. É eletromagnetismo negativo. Como também pode afetar a memória, ele pode causar alguns danos na memória, como na coordenação motora e Alzheimer, Parkinson. Várias coisas ele pode desenvolver, né? Porque ele provavelmente é um médium que ele tem sensibilidade coronária. A sensibilidade dele é localizada. Não é bom, principalmente no plexo coronário. Se ela é generalizada, essas energias se distribuem. Quando ela é centralizada, ela fica ali, ó. Então ali ela causa danos localizados. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada, Silvânia. Silvânia, aproveitando que o senhor tem os eletrodos aí, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava lendo as perguntas com a sua apresentação, e me veio aqui a ideia da gente retornar para a base, né? O que eu quero dizer com a base é, que tal se a gente pegasse aí o eletrodozinho, se o senhor pudesse pegar para a gente, e a gente tirar todas as dúvidas possíveis que cada um de nós tenha. Por exemplo, eu tenho dúvida, a pessoa vai ter, eu tenho dúvida com relação a como segurar o eletrodo. Faz diferença segurar assim, segurar assado? Aí a pessoa pode ter, estou falando só algumas dúvidas que surgiu aqui na minha cabeça enquanto eu estava pensando, né? Quando você está passando na cabeça, quando você está passando aqui na cabeça, né? Tem um sentido, não tem um sentido? Então, que tal se a gente fizer esse exercício aí com o pessoal? Inclusive principalmente o eletrodo Redondinha, né? Você nunca sabe que De lado. bulbo, né? Sim. Duas também. Eu nunca sei o lado que tem que colocar. Se é a repulsão, Agora se é eu te a marquei. absorção. Agora eu te marquei com o chip. Dá para ver aí essa letra A aqui, né? Dá para ver. Letrinha A. Essa letra A. Esse lugar aqui não tem nenhuma descrição de letra, não tem nada. Então, isso aqui é absorção. Certo? Aonde tem aqui, ó, marcando na folhinha, aqui atrás, que tem um nome aqui escrito, isso aqui é repulsão. Então, sempre a força de atração do eletrodo vai ficar nessa parte aqui que não tem letra nenhuma. Quando a gente fala repulsão, é porque a parte que tem letra vai ficar na pele. Quando a gente fala atração, a parte que não tem letra nenhuma é que vai ficar na pele. Então, por isso que nas contaminações eletromagnéticas, o que é que a gente encontra aí? O eletrodo ele é capaz de tirar a parte externa. Se na parte interna, periférica, essa contaminação for de 100%, é um perigo, porque o eletrodo não vai puxar tudo. Porque as camadas perispiritual vai reter, não vai liberar. Isso pode acontecer daqui a um mês ou daqui a 15 dias, para que essa contaminação deixe de existir. Quando essa contaminação atinge a glândula da hipófise, muitos pacientes têm pico de pressão. Aí, porque a hipófise ali vai controlar tudo, todo o sistema endócrino. E agora esse paciente se complicou, porque no caso da depressão, então o que acontece? Se essa contaminação para a hipófise, a pressão dele dispara. Ele não tem medicação que dê jeito, não. Aí ele vai ter, nesse caso, vai ser a pulsação coronária e vai ter que usar o eletrodo de bulbo até essa pressão baixar. Então, só para a gente dar uma reprise aí desse eletrodo, senhor Vandir. Se o senhor não se incomodar, o senhor pode levantar a mão do senhor assim, para a gente? Imaginar que essa mão aqui seja o seu pescoço. Tá? Só para a gente deixar bem claro para todo mundo. Porque eu já tive muitas vezes as pessoas que já aprenderam, as meninas, me questionando, olha, eu esqueci, olha. Então vamos deixar bem claro aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja o seu pescoço, né? E o senhor solicita que a gente aplique o eletrodo de bulbo em repulsão. Pega aí o eletrodo para a gente aí, mostra aí para a gente qual é o contato da pele com o lado da pilha, por favor. A letra A, ela vai ficar para fora, né? Uhum. Aqui, ó, ficou para fora. Não é isso? Aqui é repulsão. Quando a letra A, ela fica para dentro, é atração. Absorção. Isso é atração mais de dentro. Entendeu? Aí, como é que a gente usa isso? Então, se essa vibração ela for muito próxima, a gente sabe que se eu colocar o eletrodo, eu vou enfraquecer a ação da entidade.
Se essa vibração for à distância, ela é uma vibração lenta e contínua, bem devagar. A gente vira o eletrodo para repetição. Então, virando o eletrodo aqui para repetição, a letra A vai ficar no esparadrapo, não é isso? Ficar no esparadrapo. Então, quando essa irradiação eletromagnética negativa da entidade bate no campo magnético do médium, dá retorno para ele. Se dá retorno, ele leva um choquezinho, que não é muito, e ele percebe que você está se defendendo. Então, ele já corta a vibração só com essa medida de segurança. Muito obrigado, seu Vandir. Desculpa se foi um pouco doloroso para o senhor explicar isso para a gente, né? Eu só queria deixar Olha, bem assim. Estamos aqui Toda vez, às vezes a gente quer praticamente auto se medicar, né? E aí a gente fica pensando, e agora? Que lado que eu coloco a pilha? Né? Chico, só para resumir o meu entendimento, então, se a gente vai para um lugar e quer se proteger, por exemplo, vai num pub, a gente botaria o A para fora, né? E daí, se a gente está se sentindo mal, a gente colocaria o A para dentro. Não. Não, isso é. Esse azinho aqui é um local público de muita gente, um banco. Banco tem. Vocês sabiam que banco é o local que tem mais eletromagnetismo depois de bar? É banco, né? E é pesado. É pesado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham em banco, ele tem problema de pressão alta, ele tem problema de articulação, inflamação do tendão, tudo. Mas aquilo ali é a concentração de eletromagnetismo negativo, né? Então, se eu vou no banco, esse azinho aqui, ó, ele vai ficar na minha pele. Então, o que é que acontece aqui? Eu estou no local de alta contaminação. Ele vai fazer a distribuição dessas energias nos plexos. Então, ele vai fazer isso. Isso quer dizer que eu não vou receber essa carga máxima. Quando eu sair do banco, então, ele absorve o restante que está ali. Se eu vou para uma festa, tem bebida, então vou botar ele aqui, ó. Então, depois de meia hora, salve quem puder. Pronto, terminou o prazo. Mas no caso ele está em absorção aí, não é isso? Então, isso que eu não entendi. Ele está em absorção. Para todo local externo, eu posso usar em absorção. Se eu sentir que queimou dentro de casa, eu boto ele na absorção. Se eu sentir um choquezinho vindo na minha direção, aí eu já viro ele ao contrário. O ar vai ficar para fora com o esparadrapo aqui, ó. E as letrinhas aqui da marca da pilha vai ficar na pele. No caso, ele vai estar em repulsão, entendi. Mas depois de meia hora, salve-se quem puder. Depois de meia hora, salve-se quem puder. Porque o eletrodo às vezes estoura, ele não aguenta não. Mas se eu vou colocar o eletrodo no lado de absorção na pele, o eletrodo vai absorver o que tiver vindo em nossa direção, é isso? O eletrodo vai absorver o que tem dentro do seu campo magnético. Ele não vai atrair. Tá, e se eu coloco na repulsão? A pressão é grande. É como se você fosse pressionada por uma prensa e você vai passar mal. Porque você colocando na repulsão, não é a emissão à distância. Você está dentro do local. Você está dentro do local, esse fluido vai fazer isso em você, ó. Vai pressionar. E na medida que ele pressiona, o eletrodo não aguenta. Então, quando é a distância, a carga é mínima. Ele vai absorvendo, entendeu? E jogando de volta. Mas ali, no ambiente pesado, na repulsão, quando vem um impacto, ele faz isso, retorna e fica ali, ó, pressionando todo o timo do médio. Por isso que a gente não usa ele na repulsão em lugar aberto, como um banco e alguns locais. Sim. E quando a gente usa em casa, que a gente está sentindo, por exemplo, quando eu estou sentindo dor de cabeça, estou aqui com o meu... aqui na nuca, tá bem pressionado, tal, eu uso o eletrodo no sentido de
Eu nem sei mais. De Repulsão. repulsão. Absorção? Não, eu uso repulsão. Aí eu vou estar. Qual vai ser o processo? Eu Na utilizando. repulsão aí, a tua dor de cabeça vai demorar mais tempo para passar. Vai demorar muito tempo. Então, seria o caso aí, já que a contaminação é de bulbo, entendeu? Não é uma contaminação externa, você já está dentro de casa, toda contaminada. Então, a letra A é na pele. Você coloca ao contrário, vai passar o dia inteiro com dor de cabeça. É porque você já está aí, Samela, E já com está contaminação. contaminada. Se você está Já tá sentindo alguma contaminação, digamos assim, alguma energia vindo na sua direção, aí você usa em repulsão, que vai repelir. Mas se você está sentindo já a dor, Então, por isso que eu não entendeu? entendi que, por exemplo, se a gente for para algum ambiente que vai ter bebida, alguma festa, a gente não deveria usar no sentido de repulsão, para a gente Você evitar entrou que na venha. festa, você entrou na festa, mas não está contaminada ainda. Não é isso? Você não está É. contaminada. Então, nesse caso, você tem que colocar ele na absorção. Porque na medida que essas energias vêm, ela não vai acumular em você. O eletrodo vai absorver. Então, vai chegar um determinado tempo que ele estoura, ele não aguenta. Se você coloca ele nesse ambiente, na repulsão, então o que vai ocorrer aí? Vem na sua direção, contamina seu campo magnético e o eletrodo aqui absorve muito pouco. Eu achei que era como um escudo, não entrava, mas como o senhor Vandir disse, ele não tem, é muito, então tem que entrar e sair, né? Eu acredito que a diferença, da forma como eu entendi, Todo esse material, dá licença, todo esse material, a gente fez muitos testes com eles, né? Então, eu trabalho aqui com vendas. Se vende água mineral, em vários pontos aqui tem bebida. Então, vamos usar ele agora na absorção, em determinados locais que tem bebida. E no final da tarde, o resultado foi excelente. A contaminação, ela foi muito pouca, entendeu? Então, indica que na absorção, evita a penetrabilidade da ação fluídica no campo magnético que vai para o organismo do médium. Enquanto que alguns casos que a gente usou na repulsão, a gente percebeu que deu tontura, entendeu? A pressão energética aumentava na cabeça e o eletrodo na repulsão, ele só funciona bem mesmo quando a vibração é à distância. Mas quando está num ambiente contaminado para a repulsão é muito complicado. Como também a gente pode usar os dois, viu? Vamos lá, mais uma coisa aí. Quando a gente vê que o paciente está tendo assim, uma descoordenação motora, a gente coloca um, mas isso é em caso grave. A gente só utiliza em caso grave. A gente coloca um na repulsão, no bulbo, e o outro na força de atração, para equilibrar a coordenação motora dele. No caso de convulsão também, eu poderia usar isso. Um na absorção e o outro. Então, a gente já está falando desse eletrodo aqui, mas tem um mais avançado do que esse já, viu? Para convulsão. Que é o eletrodo com capacitor. Depois eu vou mostrar a vocês. A gente está usando esse eletrodozinho. Eu acredito que Francisco sabe que é capacitor, né? eu vou ser bem Na sincero, parte eu sou leigo, informática. viu? Eu sou leigo porque eu faço a parte de design de informática, mas... Certo. Porque o capacitor, vamos dizer, uma lâmpada que estoura, o capacitor estourou, então a lâmpada foi junto. O capacitor, ele tem 100 vezes mais capacidade de absorver do que o eletrodo. Aí o que foi que a doutora Cristina fez aí? Ela colocou um capacitor no eletrodo desse aqui, certo? E testou em crianças que têm convulsão, deu certo. Com o tempo foi reduzindo. Porque o capacitorzinho que fica aqui, ó, a gente só vai usar o capacitor agora na força de atração, não vai usar na repulsão. Aí percebemos que essas crianças não tiveram mais crise convulsiva, graças ao capacitor, que ele é um segundo sistema nervoso, para a gente entender como foi avançado essa pesquisa dela. Então, quando esses médios eram irradiados, eles tinham convulsões. Então, e agora? A gente tem que pensar numa coisa. Então, ela pensou, olha,
a capacidade do eletrodo é insuficiente para a irradiação que ele leva. Então, colocando um capacitor, então quando irradiar, o capacitor absorve. Agora, esse capacitor, ele também sofre danos. Então, quando a irradiação é muito forte, então ele vai estufar. A gente já sabe que a irradiação foi alta. Aí já tem que dar outro eletrodo para o capacitor. A gente, para a semana, mostra a vocês. Mas esse é só para convulsão. Esse aqui é o normal que a gente usa. Capacitor é um negócio pequenininho que vai junto com a lâmpada, né? Que normalmente é ele que queima naquelas lâmpadas brancas, assim, circulares, né? Pronto, É esse isso, é o né? capacitor. Cada capacitor tem uma voltagem. Então, o que nós estamos utilizando aqui, a voltagem é acima de 5, entendeu? A voltagem dele. Esse capacitor a gente tem aqui, mas é específico, só para convulsão. Tá. Que aula maravilhosa, hein, pessoal? Poxa. Mas eu ainda tenho uma dúvida, olha, me desculpa, mas e aí o da repulsão? Eu vou usar quando, então? Vamos lá. O que é que a gente faz com a repulsão? Se você sentir aquela dor de cabeça um pouco chata, que vai e volta, agora é para usar o de repulsão. Entendeu? Se você sentir aquela dor de cabeça intensa, aí você dá atração. Então, a gente mede por isso, porque alguns pacientes, eles dizem assim, doutora, tem uma dor que ela vai e volta. A gente sabe que é vibração à distância. Então, ele muda a posição do eletrodo e evita a vibração. E aí, alguns dizem assim, doutora, olha só, eu tenho uma dor de cabeça que eu não consigo nem abrir os olhos. Aí, você tem a vibração. Já está contaminada demais. Tá. Entendi. Obrigado, meu seu Vandir. Obrigado. Bom, alguém tem dúvida com relação ao eletrodo de mão normal? Não. Eu tenho uma. Tá. Não, Então, só lá, quando eu tô com dor de cabeça e eu faço assim, eu tô fazendo com uma parte negativa tocando na cabeça, que é a lisinha, né? Assim, ou tem alguma específica ou não tem específica? O lado. Eu fiz esse teste na época que eu estava trabalhando aqui com o Dr. Ricardo Menezes e eu achei incrível, porque a pilha tem um polo positivo e outro negativo. E eu cheguei à constatação que eletrodo não tem polo. Tanto faz de um lado ou do outro. A pilha comum seria impossível você virar ela dentro de qualquer brinquedo, ao contrário, e ela pegar, né? E o eletrodo não, ele pega. Então, a diferença está aí. Então, para esse eletrodo aqui, não existe posição, não. Tanto faz um lado como o outro. Seu Vandir, posso, agora que a gente tocou nesse ponto, solicitar, desculpa mais uma vez, ser doloroso para o senhor, que o senhor demonstrasse aí como é que o senhor aplica no senhor aí, no seu coronário, desse formato que a Lília está pedindo, perguntando. Digamos que o senhor vai utilizar agora, porque você está sentindo alguma dor. Se o senhor puder demonstrar se o senhor puder demonstrar com o tempo, como é que é o tempo que o senhor usa? Não, o tempo aí, vamos dizer que esse procedimento, ele vai durar 1 minuto só. Então, durante 1 minuto, ele vai correr para a parte coronária, desce aqui no bulbo, retorna de novo, vem para aqui para o centro coronário. Se essa dor de cabeça é centralizada mais aqui, às vezes a gente para aqui e deixa ele um pouquinho. Então, quando vai aqui, ele vai absorvendo, né? No médio sensitivo, ele vai sentir choque na cabeça. Esse choque não vai ficar impressionado. A pilinha está absorvendo tudo. Então, o funcionamento seria isso aqui, totalmente. Vai por aqui, retorna. Então, isso aqui a gente chama de absorção coronária, com eletrodo, né? Que está escrito na apostila. Mas, tanto faz uma posição. A gente usa muito isso aqui, quando tem essa diferença aqui da pilha, porque às vezes machuca o paciente, mas não faz diferença nenhuma. Então, tanto um lado como o outro absorve. Obrigada. Muito bem, Tati? Já aproveitando aí o ensejo que o senhor
Francisco, seu Vandir falou do choque. E quando, assim, a gente começa a ter os choques, como a gente utiliza o eletrodo? Porque em certo momento eu passo assim, a ter esse choque. Você toca em alguma coisa, toca numa porta do carro, toca e tá levando choque em tudo. Correto. Contaminante. Porque você está com carga. Se essa carga for eletromagnética negativa, que a carga eletromagnética positiva também dá choque. Mas a diferença nela, ela não provoca danos elétricos nenhum. Eu lembro um amigo nosso, né, que agora ele é comandante da Polícia Militar aqui de Pernambuco, que ele estava numa reunião de major, e ele estava lá cochilando tudo, e o pessoal nessa reunião, e quando terminou a reunião, ele foi ligar o carro, né? Ele disse que quando ligou o carro, a chave de ignição pegou fogo. Ele disse, seu bandido, a reunião foi pesada, eu absorvi foi tudo. Quando eu coloquei a chave, liguei e pegou fogo, né? Então, isso quer dizer, a concentração de eletromagnetismo nessa reunião foi muito negativa, entendeu? E ele, sendo médico científico, ocorreu isso. Eu disse, olha, se isso fosse uma carga positiva, não afetava não, porque ela se distribui normalmente, né? A gente teve um problema no Maria Cláudia Antigo, que eu nunca vi um negócio daquele em termos de contaminação eletromagnética. Estava no domingo lá na reunião e, de repente, deu problema na rede. E a gente pensava que o problema era externo. E chamamos o eletricista, o pessoal foi disse, olha, eu nunca vi isso. Os fios aqui, o positivo e o negativo. E o negativo virou positivo. Como é que pode um negócio desse? O excesso de eletromagnetismo, que não tinha magneto naquela época, não tinha. O excesso de eletromagnetismo foi tão forte que a instalação ficou perdida. Teve que tirar tudo e refazer de novo, porque não prestou não. Então, é uma das energias que não foi estudada ainda pela ciência, mas que, graças a Deus, aqui na Universidade Federal, o pessoal está estudando os eletrodos, né? A sua capacidade de armazenação de energia já foi descoberto que é possível. O problema foi, o físico disse, olha, eu sou físico. Para mim isso é impossível, mas na prática foi possível. Uhum. Então, a gente segura por quanto tempo, seu Vandir, assim, caso tá com esse choque? Você não sabe, a gente não sabe se é positivo ou negativo. Nesse caso é segurar isso aqui até diminuir essa carga. E pode ser que o eletrodo ele venha até estourar na sua mão, né? Por isso que a gente deixa ele todo encapado assim, para diminuir a pressão. Mas isso aqui você pode usar até essas cargas cessar. Sim. Tá jóia. Senhor Vandir, aproveitando esse ponto que o senhor levantou aí a respeito dessa carga, desse polo que mudou, né? Desse eletrodo do campo do hospital. É falado ali na nossa aula que existe, quando você cria esse campo, você tem ali até 10 quilômetros. Ali seria um raio de 10 quilômetros no ambiente de proteção. No caso, os espíritos, quando vão se aproximando desse campo, em 10 quilômetros, é um raio de 10 quilômetros mesmo, porque 10 quilômetros é bastante, é mais do que da minha casa até a casa da Lilian, é longe. É boa parte de Sydney, pode dizer assim. Como a gente sabe, eu andava muito com o Naelson e dizia, Naelson, a gente está a quantos quilômetros do hospital? Aí, 10 quilômetros. Eu dizia, olha, deixa eu absorver para ver se o campo de lá está funcionando. Então, ele está funcionando, seu Naelson. Isso quer dizer que durante esse percurso existem várias camadas que alguns espíritos têm que vencer para chegar até aqui. E quando chega até aqui, às vezes chega enfraquecido. Quem assiste o nosso lado, eu falo que a nossa técnica fugiu do nosso magnético do nosso lado, né? O que aconteceu com ela, né? A forma que ela adquiriu, a doença que ela teve. Então, nosso lado está cortando a ligação, senhor Vandir. Não sei se é só a minha. Não, tá. Não, tá sim. E agora
Melhorou. Que tal se o senhor eu desligar a câmera do senhor, certo? Certo. Aqui a câmera? Só para a gente poder lhe ouvir. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Veja só, Vá. então, tá ouvindo agora? Estamos. Melhorou. Tá ouvindo? Agora sim, melhorou. Sim. Então, nosso lar tem um campo magnético que, quando aquela nossa irmã foi fugir, o que aconteceu com ela, né? Ela voltou toda deformada. Então, aquilo é campo magnético de proteção. Para nós trabalharmos aqui num trabalho desse, enfrentando toda a qualidade de espírito, tinha que ter um campo artificial. E ele foi produzido por Dr. Ricardo Menezes. Porque eu dizia a ele, olha, doutor, eu não sei mais como me defender, porque dá tontura, dá tudo nas suas reuniões aqui. Então, ele projetou o campo e nós fizemos o campo. E muito interessante que quando o campo recebe uma carga muito forte, essa luzinha dele aí acende. Então, indicando que a carga foi excessiva. Então, isso mostra que o campo funciona. Se você botar um sonâmbulo na frente um sonâmbulo na frente do campo, ele dorme, ele não aguenta. Porque o sonâmbulo ele tem uma carga positiva alta ou negativa. Então, isso quer dizer que o raio realmente é de 10 quilômetros. A entidade tem 10 quilômetros para percorrer para chegar aqui dentro. Caso contrário, se for inferior demais, tiver com maldade no coração, ele não alcança, não. Eu posso dar um depoimento. Quando eu fui conhecer o Hospital Maria Cláudia Martins a primeira vez, em 2016, eu acho, ou 2017, 2016, eu lembro que ele era todo espalhado numa rua. Imagina uma rua onde passa carro. Então tinha várias casinhas alugadas, né? E aí eu me recordo, quando eu entrei naquela rua, dava para sentir uma vibração diferente. Eu falei até para minha tia que trabalha no hospital, eu falei, nossa tia, dá para sentir uma proteção aqui, é diferente. E outra, tinha pessoas passando na rua que não faziam parte do hospital, né? Tinha uma igreja evangélica no meio, tinha todas as pessoas caminhando, né? Mas dava para sentir uma proteção diferenciada. Eu lembro, naquela ocasião, que a gente estava dando o curso de medicina espiritual, foi até no domingo, eu vi o campo funcionar na prática, e todo mundo viu, e até hoje comentam aqui, de uma pessoa alcoolizada que invadiu o hospital, né? Ele tinha mais ou menos 1,70 m, um porte físico enorme, e ele bêbado invadiu o hospital. E quando ele invadiu o hospital, ele ficou preso dentro do campo. Ele não conseguia se mexer mais. E o pessoal do curso nervoso, tudinho, e ele falou assim, eu vim para atrapalhar o estudo. Meu Deus, e agora? A médica chegou e disse, olha, vamos ter calma, vamos saindo todo mundo. E a gente tinha mais ou menos umas 100 pessoas na plateia, e todo mundo saiu e ele ficou preso, ele não conseguia sair. Aí chamaram a família dele chegou lá um pouco revoltada, aí eu já estava sem a doutora Cristina, eu disse, olha, a gente estava dando um estudo aqui, e o seu filho invadiu aqui o hospital. O que fizeram com o meu filho? Fizeram nada, o problema é que ele está preso ali e não consegue sair. E tentaram tirar e não conseguiram de jeito nenhum. Ele preso, duro lá, não se mexia. Aí, depois que a médica fez algum procedimento, aí quando ele descolou do campo, ele saiu correndo pelo meio da rua e entrou dentro de uma igreja. Agora, interessante, depois que ele entrou dentro da igreja, aí foram rezar a cabeça dele lá, ele quebrou tudo lá dentro. Então, eu disse, olha para aí, o campo funcionou. Pois é. E aí, com isso, eu queria levantar minha última pergunta da noite. Já tem 1 minuto apenas, mas se o senhor for kind, né? Kind não, o senhor é caridoso em responder para a gente. Como é que funciona as instituições espíritas sérias que não obtiveram a oportunidade de terem o conhecimento do campo magnético, né? Por exemplo, na bibliografia espírita, a gente vê relatos dos lanceiros protetores, né? Seria esse campo uma substituição dos lanceiros protetores das instituições espíritas que tem a proteção que a gente já escutou, a gente já leu na bibliografia? Veja só, existe a proteção espiritual, mas existem fluidos muito perigosos, né? Então, como existe a água sanitária,
Mas existe ácido que você tem que manusear com luva e máscara. É muito diferente. Então, a partir do momento que a gente dá esse exemplo, deixa isso bem claro. No livro Evolução em Mecanismo da Mediunidade, eu acho que André Luiz, ele deu oportunidade para os espíritos estudar isso. Está lá, mas muitos espíritas nunca gostaram da ciência. Gostaram do romance, né? Da ciência, muito pouco. E hoje, o quanto nós precisamos da ciência? 100%. Porque tudo que vocês for encontrar aí vai envolver muita ciência. Principalmente no país primeiro mundo, para o espiritismo se fortalecer, tem que ter uma base científica. Se não tiver, ninguém acredita. E tem que ter prova realmente científica. Então, esses campos magnéticos das instituições ficam sob ameaça. Porque, olha, tem instituição que ela quer fazer um grupo de alcoólicas anônimas ali dentro. Não tem condições. Por quê? São pessoas que elas bebem a semana toda, na segunda-feira entra na instituição e você vê isso como caridade. E os outros médios? Aquele lugar impróprio, não pode de jeito nenhum. Então, quando a gente tem um trabalho aqui dos autistas, nós temos o trabalho dos autistas, mas temos o trabalho da desobsessão dele. Porque se a gente deixar os autistas, todos eles aqui, na condição de perseguições hipnóticas, não fica um médico desse aqui inteiro. Então, a gente tem que tratar dos dois lados. E o que aconteceu foi que a gente começou a jogar a caridade na frente sem medir as consequências disso tudo. E o resultado disso tudo foram as contaminações internas nas instituições, os médios doentes, médios afastados, e as complicações vieram, porque não estudaram o campo magnético. Então, para a gente tirar nossa dúvida, vamos lá em Mecanismos da Mediunidade, que a gente vai ver que André Luiz fala sobre isso. Os hospitais não inventaram os campos magnéticos. André Luiz já falava sobre isso. Apenas as pessoas se basearam que receber espírito é fechar o olho, respirar fundo e ele vem. Só que a gente sabe que existem vários tipos de perigos com relação a isso. O senhor Allan Kardec, ele deixou uma frase para a gente finalizar. Quando perguntaram a ele no livro o que é o espiritismo, fizeram uma pergunta a ele: a ciência espírita oferece algum perigo? Resposta dele: como todas as ciências têm seu perigo, sim. Então, como é que as pessoas esqueceram dessa frase? E, de repente, nós achamos que tudo nós teríamos a possibilidade de fazer, e não temos. Nós temos limitações. Somos espírito encarnado. Temos um corpo que pode ser afetado. Então, essas limitações a gente tem que respeitar.